Eu desafio qualquer um que esteja disposto a colocar prioridades na sua vida. Se não vai sobrar tempo. Você quer saber o que é o enviado de Satanás para roubar tuas prioridades? O WhatsApp. O WhatsApp hoje é uma benção. Facebook. Aí, o ser humano já não tinha prioridade antes. Aí apareceu as mídias sociais. Aí o WhatsApp roubou o pouco que tinha. Facebook limpou o cara. Twitter lambeu ele. Instagram, e lá vai. O cara tem que estar na moida. Ele tem que postar tudo. Eu não sei o que esse povo faz, cara. Mas orar que é bom. Ah, não, Deus, Senhor, perdoe. Os 5 minutinhos que eu tinha para ti, o Facebook comeu 3 horas. Que prioridade é essa? Que prioridade é essa, meu Deus do céu? Ah, Jesus, que prioridade é essa do povo de Deus? Que prioridade nós temos? Ah, pastor, mas eu não posso sentar em casa depois do serviço e olhar o noticiário, e olhar a novela Jesus. Pode. Se olhar das 6, que o diabo te repreenda. Porque Deus não adianta repreender mais. Que apareceu o capeta e dizer: oi, tô aqui dentro. Que aquilo é espiritismo puro, é a safadeza do inferno enganando. Mas tem um monte de crente que vê. Então não se assuste se o diabo te repreender. Não tem que anjo vai estar na casa. O anjo já saiu para a rua e disse: ah, não, tá louco. Essa casa aí está consumida. Não tem mais o que fazer. O capeta diz: daí vai ficar aí dentro? Ele diz: não, pode tomar conta. Não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Está entregue do urubu. Pode carregar. É sério, irmãos. É muito sério. Se você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para Deus. Se você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para seu marido. Se você não tem tempo para seu marido, você não tem tempo para seus filhos. Se você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo para o seu trabalho. E aí você vai no trabalho para ser uma chacota e uma vergonha para o evangelho. Você é um crente malandro, preguiçoso, que acaba sendo um escárnio para o evangelho e não uma glória dele. Hebreus 7, versículo 7. Nós começamos já a falar sobre este assunto na abertura do culto, para que o culto seja verdadeiramente engrandecido e que nós possamos entender como que se apresenta ao Senhor. E o texto diz no versículo 7 do capítulo 7 de Hebreus: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Nós precisamos não somente entender, mas precisamos compreender o que significa ser inferior e o que significa ser abençoado pelo superior. Obviamente, no contexto, Abraão é o inferior e Melquisedeque é o que abençoa. Dentro da nossa percepção também é óbvio que o inferior somos nós e o superior é Cristo. E então, quando nós não conseguimos entender as coisas e às vezes não conseguimos também perceber essa ação que ela é bem contundente de revelação para clarear o nosso envolvimento com as coisas de Deus, nós fizemos divisões. E no meio dessas divisões, o diabo ataca e rouba as coisas preciosas que são de Deus para nós. O diabo, ele entra no meio dessas circunstâncias das quais nós assim taxamos como prioritárias. E às vezes erramos feio o alvo da jornada da nossa vida. Por quê?
Porque é muito mais fácil estarmos vinculados, principalmente na caminhada da nossa vida, quando o nosso coração ele não percebe as condições do reino de Deus. E então usufruímos de condições que nos colocam, de certa forma, no exercício de podermos fazer alguma coisa para estarmos diante de Deus. Mas a palavra do Senhor diz como o inferior pode ser alguém que é abençoado, ou melhor, que abençoa. Ele precisa estar numa condição inferior para ele ser o abençoado. É isso que o texto está dizendo para nós. Quando preparamos e assim organizamos e assim fazemos o culto e assim prestamos a Deus, nós temos que ter a necessidade de entendermos que nós não somos os superiores, nós somos os inferiores. Porque senão a bênção não cai sobre nós. Nós precisamos compreender os princípios que norteiam e direcionam a nossa vida na jornada que se multiplica com o conhecimento de Deus. Para o bem nosso. Para que a verdade da fé seja percebida por nós, para que nós possamos andar realmente entendendo, vendo e produzindo ações que manifestem fé. Primeiro, no culto, com a clareza da evidência da fé. Depois, na nossa vida, com a jornada da fé, que manifesta em nós o compromisso de um grande entendimento. Para quê? Para que o reino de Deus se manifeste nas nossas vidas. O reino de Deus não vai se manifestar na nossa vida, irmãos, porque nós estamos acima dos outros. O reino de Deus se manifesta nas nossas vidas quando nós somos os abençoados. E por sermos abençoados, as coisas no mundo se tornam relevantes, porque a ação do céu chegar até nós. E quando entendemos que somos os abençoados, então nos tornamos os abençoadores daqueles que se chegam até o reino de Deus. Mas muitas vezes nós entramos na igreja, mas não conseguimos perceber o valor da igreja e as ações da igreja. Por isso eu fiz aqui, apresentar um PowerPoint. Quem sabe agora a gente consegue perceber, manifestando para nós prioridades. Um dos estudos que é dado em Renovo, mas que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, e como igreja muito menos. Simples. Prioridade. Nós temos que saber o que é isso. Primeiro, isso aí é prioridade, é o conceito nosso aí da língua portuguesa. É a condição de algo que necessita que se ocorra de maneira imediata e emergencial. Não é algo que pode deixar para amanhã. Não é algo que pode deixar para depois. Quando se fala em prioridade, é algo que está sempre, evidentemente, numa condição imediata, emergente. É emergência. É algo rápido. É algo objetivo. Vamos ver outra. Está relacionada a algo, a prioridade, a algo importante que ocorre em primazia em relação aos demais. Ela não é o primeiro, mas ela se coloca à frente dos demais, seja em tempo, ordem ou dignidade. Esse é o conceito de prioridade. Esse é o conceito bíblico que nós estamos dizendo de bênção. A prioridade para o mundo é estar na frente. A prioridade no reino é ser inferior. Como? Nós precisamos partilhar desse entendimento. Quando na Bíblia diz, Deus é prioridade para nós? Eita naba. Deus é prioridade para nós? Está lá escrito, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Quando? É imediato. É urgente. Eu tenho que amar Deus de que forma? Com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Isso é prioridade. É urgência. A esposa.
Pois Deus os constituiu como uma só carne. Assim, o que Deus uniu jamais separe o homem. É prioridade a esposa? Prioridade. Filhos, como flechas na mão do arqueiro, o salmista diz, assim é bem-aventurado o homem que enche a sua aljava com elas. Filhos, a Bíblia chama esse de bem-aventurado. Você tem filhos, você é um bem-aventurado. Ah, mas filho de trabalho. Ah, mas filho, você é bem-aventurado. A Bíblia diz que você é uma pessoa feliz. E por quê? Porque os filhos são prioridade. Trabalho. O pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quem que falou isso? O trabalho é uma prioridade para Jesus? É prioridade. Igreja, somos, pois, um só corpo em Cristo. Paulo usa essa referência. Corpo e a manifestação junta. Prioridades. E aí nós falamos, pô pastor, legal as prioridades. Não, meu filho, prioridades elas estão todas no mesmo patamar. Elas são juntas. Deus não está lá em primeiro lugar. Deus não pode estar lá em primeiro lugar se a igreja não estiver em primeiro lugar. Se a esposa não estiver em primeiro lugar. Se os filhos não estiverem em primeiro lugar. Nós é que taxamos a prioridade um conceito que nós definimos como prioritário. Aí nós falamos que amamos a Deus. Mas ele também não pode se defender, então fica o dito pelo não dito. Mas quando nós olhamos para a esposa, ela não está bem amada assim. Então é mentira que você ama a Deus, porque a prioridade está sendo ofendida. Vamos supor aqui, fica em pé aí Azaf e o Yuri. Nós estamos na fila do banco, prioridade. Eu, um velhinho gagá. O Yuri, a grávida. Oh, Yuri, não dá, né? Tá bom, faz parte, né? É a fila. Estava devendo, né? O Azaf, o portador de deficiência. Aí nós vamos, quem de nós vai ser o primeiro a ser atendido na fila? Não, senhor, quem chegar primeiro. O grávido, né? Porque é uma coisa que a gente não conhece. Vai lá no banco, está lá escrito prioridade para gestante, prioridade para mais de 60 anos, prioridade. Quem é que é atendido, irmão? Quem chega primeiro. Não há qualificação e distinção de quem é o maior, quem é o mais importante. Quem está na frente é atendido. Obrigado, meu filho. Ô Yuri, tá brincando, viu? Vai que tu leva a sério, que a genética de hoje, né? Tá brincando. Você entende o que é prioridade? Prioridade, ela responde em todos. E aí a gente chega às vezes na igreja e diz, não pastor, hoje eu amo a Deus, mas hoje eu não vou congregar porque não é minha prioridade. Burrice, você não tem Deus como prioridade. Quem botou isso na tua cabeça? Prioridade não constitui uma coisa mais alta e mais elevada. Gente, só existe um na primazia. Primazia é primeiro. E ele é Jesus. A Bíblia diz que ele foi colocado por Deus para ser o quê? O primeiro. Em quê? Em todas as coisas. Ele não tem segundo lugar em nada. Cristo é primeiro e o Pai o elevou como primeiro e ninguém pode o destituir de primeiro. Ele é glorioso, ele é estrondoso, ele é fantástico, ele é o primeiro. Agora nós criamos os meios para colocar aquilo que nós taxamos como prioridades. E aí quando nós caímos com a Bíblia, o abençoado é o inferior e não o superior. Aí cai por terra quem nós colocamos como primeiro, segundo e terceiro. Qual dos dedos é mais importante, irmãos? Todos. Porque todos os dedos formam o quê? A mão. Isso são prioridades. Ah, não, mas eu posso viver sem dedo. Eu posso... Tira, arranca. Vai para a cadeia e fica sem dedo. Mas não tem problema. Cada um faz o que quer com a sua mão. Agora eu estou colocando que o importante e a manifestação de prioridade é quando tudo se movimenta para o fim que se determina na palavra.
Quando eu não ajo na ação de prioridade, irmãos, eu me engano. Eu sou completamente vendido a qualquer subterfúgio das trevas. Quando as prioridades não são vinculadas à minha vida. É quando eu sou enganado por mim mesmo para apresentar um culto que não se parte pela fé. Quando nós abrimos o culto nessa noite. Se não é por fé, não é culto. Se não é por fé, não há nenhuma manifestação de Deus. Se não há condições e atos de importância e relevância para nós, não há princípio para nós seguirmos ou andarmos. Quem é que disse que uma coisa é superior à outra? Ah, pastor, mas a palavra diz que Deus é o primeiro mandamento. Pois é, mas que engraçado. Jesus resumiu dizendo que resumia o que? A lei e os profetas. Ama teu Deus de todo o teu coração e ao teu semelhante como? A ti mesmo. Paulo em Romanos diz o quê? Ama ao teu semelhante. Se fizeres assim, cumprirás a lei de Deus. Ele tirou Deus. Paulo é um herege. Por que nunca ninguém chegou e disse: Paulo, seu herege, tirou Deus do primeiro lugar? Porque quando eu não amo o meu irmão que está do meu lado, irmão, eu não amo Deus. Sabe por que ele criou essa ação de prioridades? Porque ele tem a primazia. E o restante tudo, irmão, circula a primazia. Circula a primazia. Deus em sua essência e todas as ações de Deus ao redor. É isso que nós precisamos entender. Quando nós não agimos de acordo com as prioridades do reino, somos enganados pela nossa própria vontade. Por que a gente não diz? Pela minha vontade eu não quero ir na igreja. É mais bonito, irmão. Não dê lugar à mentira. É feio. Como é gostoso, como pastor, encontrar irmãos. Pô, irmão, que bênção. Ah, pastor, esse final de semana não fui na igreja. Ué, mas não perguntei. Sabe por quê? Porque é um sem vergonha do safado. Não foi porque não quis. E aí ele olha para o pastor e pensa que eu estou. Quem foi na igreja? Quem foi na igreja? Pipi, com 38, para ver se dá um balaço em quem não foi na igreja. Eu estou pouco me lixando quem vem na igreja. Eu estou preocupado não com o que você faz. Eu estou querendo mudar a tua estrutura para você ser abençoado. Eu quero que você seja a bênção. Eu quero que você fique se escondendo. Não quer vir para a igreja? Não vem, meu filho. Não vem, se suma. Pega um navio, vá para a Europa, para os Estados Unidos, lá está muito melhor do que aqui. Some, vaza. Agora não fica trazendo mentiras como argumentos que deterioram a tua fé. Que deterioram a tua fé. Porque a mentira, nós sabemos muito bem quem é o pai dela. E nós sabemos muito bem que o nosso coração é vendido à mentira. É o delírio. É o fracasso. E em Cristo foi nos dado o quê? Prioridades que revelam na nossa vida a unidade para a vida. Prioridade simples. O que é essa prioridade, pastor? Deus. Relacionamento com Ele, relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos, relacionamento do trabalho, relacionamento de igreja. Isso nos conduz à unidade para a vida. E tem muito crente sonhando: ah, pastor, eu sonho em me aposentar. Mas é um vadio. Pior que tu vê às vezes adolescente, 15 anos, nem começou a trabalhar, diz: será que eu vou me aposentar, eu vou ganhar um bom salário? Pai, tem mais 40 para trabalhar, 50. Mas a gente está sempre pensando em usufruir a vida. E a Bíblia diz que a vida já está à nossa disposição pelas prioridades do reino de Deus. Nós já estamos usufruindo do que temos de melhor. Como nós vamos querer parar se a própria Bíblia diz que nós temos que trabalhar porque somos discípulos de Jesus e o Pai trabalha e eu também trabalho? Eu posso me aposentar pelo INSS. Mas eu não posso parar minha história nessa vida.
Eu posso mudar de serviço, eu posso mudar de posição, mas eu não posso parar de gerar prioridades que trazem vida para mim. Quem vive no urgente, jamais andará no prioritário. Quem não tem prioridade, é porque está sempre cheio de coisa para fazer, porque está sempre na urgência. Ele não tem tempo para Deus, ele não tem tempo para casa, ele não tem tempo para filho, ele não tem tempo para igreja, ele não tem tempo para trabalho, porque quando está no trabalho está pensando na igreja, quando ele está na igreja está pensando no trabalho. É um desconcertado da cabeça, é um emocionalmente atrapalhado. Ele vive uma vida de urgência, mas ele não consegue nunca se deleitar na abundância da unidade que derrama a vida. Não viva na urgência. Ande no que é prioritário. Sobra tempo. Continha, facinha, 8 minutos para dormir. Melhor, 8 horas para dormir. Sobrou quantas no dia? 16. 8 horas para trabalhar. Sobrou quantas horas? E ninguém tem tempo, está sempre urgente, está sempre no negativo. Sabe por que está no negativo? Porque não existe nada que manifeste prioritário. Porque se houver prioridade, a urgência fica em segundo plano. Você entende que prioridade não é constituir primazia. Primazia Deus já constituiu, é Cristo. Prioridade é constituir vida, relacionamento, intensidade, caminhada. Sem prioridades, não somos conhecidos por Deus. E não somos conhecidos de Deus. E Ele pode dizer que Ele não nos conhece, porque tem um monte de gente que vai chegar naquele dia e vai dizer que trabalhou pra caramba com Ele. Vai dizer, pô, Jesus, nós fizemos um monte de coisa para Ti. E Ele vai dizer o quê? Não sei quem você é, porque Deus não trabalha na urgência. Deus trabalha nas prioridades. Jesus tinha uma vida corrida, irmãos? Tinha. Mas não tem um texto na Bíblia que você veja Jesus desqualificando as prioridades. Ficava o dia inteiro pregando o evangelho, mas alta noite, diz o texto sagrado, lá ia ele sozinho. Prioridade, ficar à noite com o Pai. Quem tem prioridade não troca. Ele troca o sono, ele diminui o tempo de dormir, mas ele não diminui a prioridade, porque a prioridade é essencial para ele. E ele ficou a noite toda orando, e pela manhã ele foi até os seus e chamou no meio dos discípulos aqueles que o serviriam como apóstolos. É o texto sagrado que diz isso. Os chamou para si. Jesus chamou quem? Aqueles que chegaram para ele e diz, mestre, ensina-nos essas prioridades que tu tem. João ensinou a orar, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor. Prioridades se manifestam no conhecimento de Deus. Jesus se manifestou em carne, ele era como um de nós, mas a glória de Deus foi vista em Cristo. Sabe por quê? Porque ele nunca deixou o Pai para segundo plano, ele nunca deixou de atender uma pessoa, ele nunca deixou de socorrer o necessitado, ele nunca deixou de responder a quem chegava até ele, porque as prioridades dele estavam organizadas. E nós, para tomarmos muitas vezes as prioridades da nossa vida, transformamos ela em urgência. E chegamos diante de Deus e dizemos, responde aqui, Senhor, responde, faz aqui. Cuidado, as tuas urgências não são conhecidas diante de Deus. Mas quem são conhecidos diante de Deus são aqueles que caminham diante de prioridades e não de urgências. Deus não tem nenhuma pressa em responder. Mas a Bíblia diz que aquele que o busca e o teme, Ele os guarda. Aquele que está debaixo da prioridade, o Senhor o guarda, o consola, o conforta, o guia, o orienta, o santifica.
Quem está fora das prioridades precisa urgência, porque ele não está nem aí para Deus. Mas quando falta a necessidade da urgência do coração, então ele corre para Deus e pede. Cuidado, não confunda prioridades com urgência. Satanás tem uma bala só. Sabe qual é? Afastar você de Deus. Só essa. Primeiro ele te afasta de Deus. Depois ele te afasta da esposa. Depois ele te afasta dos filhos. Depois ele te afasta do trabalho. Depois ele te afasta da igreja. Depois você está completamente perdido e sozinho. E ainda continua vindo à igreja uma vez ou outra lá quando você acha que tem que vir. Quando não temos prioridade no reino. Somos devorados pelo tiro mortal de Satanás. Que não está nem aí. Ele baleia, derruba e tripudia por aquele que caiu no chão. Ele tem uma bala só. Por que ele tem uma bala só? Porque ele sabe que se nós andarmos em prioridade, ele sabe que se as prioridades nossas forem realmente evidentes, ele não pode, porque nós somos uma propriedade particular de Deus. A Bíblia diz que nós somos realmente aqueles que estão na mão de Deus, e aquele que está na mão de Deus, ninguém pode o arrancar. Quando nós somos e agimos de acordo com a prioridade do reino, a glória do reino se manifesta em nós. A vida chega até nós. A prioridade vai fazer você nunca esquecer que não sou um pecador procurando ser santo, mas sou um santo a cada dia lutando contra o pecado. A minha prioridade é saber que a obra da cruz me fez um santo. É ter a convicção de que essa santidade todos os dias está diante de mim por Cristo Jesus. Por aquele que é prioritário, por aquele que fez o sacrifício que os homens preparavam e todos os dias ofereciam ao Senhor. Quando Jesus ofereceu o sacrifício de primazia, aí sim, como Ele mesmo oferecendo por si, o que diz o texto sagrado? Se tornou Senhor absoluto de todas as coisas. Ele pode tornar a nossa vida inútil e fugaz, como uma ação profunda de transformação pela santidade. Não sou um pecador procurando ser santo, porque tem muitos pecadores que querem porque querem ser santos, mas não pode. Só pode ser santo quem é santo. Agora o santo, ele vai enfrentar todas as dificuldades e todas as guerras da vida, porque o diabo vai querer que ele saia da posição de santo que ele a possuía em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos não prioridades, mas em Cristo Jesus nós temos a primazia, porque nós em Cristo somos um. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele é a primazia de todas as coisas. E nós somos quê? Nós somos os que estão diante de Deus. Antes, escondido por uma cortina, agora não. Rasgada foi a cortina. Amados e amadas, o que eu quero dizer para você é que não existe relacionamento com Deus sem termos um coração com prioridades que manifestem quem Deus é e aonde estamos e para que somos. Primeira carta de João, capítulo 1, o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, se dissermos, nós estamos falando que temos comunhão com Deus. Nós estamos dizendo que temos comunhão com Deus. Nós colocamos Deus em primeiro lugar. É isso que ele está dizendo. E andarmos nas trevas. E andarmos nas trevas,
mentimos. E não praticamos a verdade. Sabe o que ele está falando? A prática aqui, irmãos, é a continuidade. Não é um ato de manifestação, assim como a Bíblia manifesta que o meu justo viverá pela fé. É um ato de continuidade. É um ato de crescimento. É um ato em direção ao reino. É um ato de manifestação do reino. Quando veio a perseguição em Jerusalém e a igreja se espalhou por todo mundo, o que foi espalhado todo mundo? A igreja, irmãos. Porque o evangelho estava na igreja. Eles cada um levou um Novo Testamento e foram distribuindo para o pessoal o evangelho de João e fazendo evangelismo de casa em casa. Não tinha livro, não tinha Bíblia, não tinha nada. E como é que eles evangelizavam? Porque eles eram cartas escritas. Eles sabiam que eles estavam em Cristo. Eles sabiam priorizar as coisas do reino. E quando chegaram nos lugares, anunciaram o que eles viviam. Mentiram? Não, manifestaram a verdade. E quando os povos viram, então se alegraram, porque a salvação chegou também aos gentios. Essa é a consciência do reino de Deus. Novamente, versículo 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. Por que ele precisa dizer que nas trevas? Você já viu que quando ele fala das trevas, ele não fala nada. Mas na luz ele diz que nós temos que andar como Ele anda na luz. Sabe por quê? Que nós temos a convicção de que estamos na luz. Mas aí a Bíblia diz que nós temos que andar como Ele andou. E como Ele está. Não é uma decisão nossa. É uma decisão dele. É saber. Porque a luz, quem manifesta, é Ele. As trevas, não precisa fazer nada. Fica quietinho que você já está em trevas. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz. O que diz o texto? Mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos comunhão não é vir na igreja. Presta atenção. É uma ação de continuidade. É um ato de fé. Como desde que nós abrimos o culto. Um culto é um ato de fé. A nossa vida é um ato de fé. A nossa jornada nessa vida é um ato de fé. A comunhão que temos uns com os outros é um ato de fé. E quando temos comunhão, mantemos comunhão uns com os outros. Por que mantemos? Lindo. Isso é continuidade. É porque Ele nos uniu nele mesmo. Cristo nos uniu em Cristo. E por estarmos em Cristo, nós somos a verdadeira manifestação de comunhão uns com os outros. Por quê? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue nos purifica quando, irmãos? Pastor, mas eu vou para Jesus e peço perdão para Ele. Não, meu filho. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que podeis serem curados, sarados. Não, nós queremos fazer tudo sozinho. Irmão, sem as prioridades. Não existe maior e nem melhor. A manifestação de que você ama a Deus é a manifestação que você vive e mantém comunhão. Porque quando você tem comunhão com o irmão, você tem comunhão com Deus. Que não dá para separar as coisas. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Pode imaginar? Não, pastor, eu não tenho pecado. Mentiroso. Esse é pecador. É o pecador que anda na sua própria luz e não nas prioridades do reino. Se confessarmos os nossos pecados, então Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, olha só, fazemo-lo mentiroso
e a sua palavra não está em nós. Vamos. Não diga que você prioriza Deus, se você não tiver realmente o sentido do que é prioridade, entendimento do que é prioridade. Se você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para Deus. Se você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para seu marido. Se você não tem tempo para seu marido, você não tem tempo para seus filhos. Se você não tem tempo para seus filhos, você não tem tempo para o seu trabalho. E aí você vai no trabalho para ser uma chacota e uma vergonha para o evangelho. Você é um crente malandro, preguiçoso, que acaba sendo um escárnio para o evangelho e não uma glória dele. Tem que saber a seu ponto, tem que saber o que é prioritário. Tem que viver o que é isso. Nós precisamos viver. Nós precisamos entender. Nós precisamos ter a consciência de que isto se manifesta em plenitude para a vida nossa. É para o nosso bem, irmãos. Não, pastor, mas falando assim, o senhor está falando para o bem lá do patrão que me esfola. Meu filho, se ele te esfola é porque tu precisa ser esfolado. Precisa estar na prioridade. Você acha que eu não fui esfolado no serviço? Fui muitas vezes. Mas quando descobri as prioridades do reino de Deus, o Senhor me defendeu e ninguém mais me esfolou. Sabe qual foi o maior algoz da minha vida? Foi eu mesmo, que coloquei padrões muito acima do que eu mesmo podia suportar. E tive que me submeter e se tornar completamente inferior em tudo, para que a bênção do Senhor pudesse jorrar novamente sobre a minha vida, como água fresca. Quando não temos prioridades para o reino, a gente se ajunta e não casa. Quando a gente não vive as prioridades do reino, a gente transa e experimenta para ver. Enquanto que a glória do reino é conduzir meninos e meninas virgens ao matrimônio. A glória do inferno é desfazer as prioridades, pela urgência de 2, 3, 5 minutos de prazer. É fugir do serviço 15 minutos. É uma afronta, porque Deus conhece o coração e sabe que você está fugindo da sua responsabilidade. É quando viramos as costas para o que necessita do nosso apoio e de nossa ajuda, sem compreender a eficácia e a manifestação da glória de Deus. Prioridades, elas manifestam realmente vida para a transformação da nossa vida. Versículo 8 do capítulo 2 de 1 João. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro. Aonde que é verdadeiro, irmãos? Nele e em vós. Esse é o conceito de prioridade. Não está escrito prioridade, mas é isso que ele está dizendo. Quando nós estamos nele, nós vivemos a prioridade da vida. As coisas de Deus, elas impactam o nosso coração para uma resposta do reino de Deus. Isso é natural. Isso é desejável. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quando temos prioridade, pastor, então eu vou utilizar a sua prioridade. Semana que vem eu venho aqui para ver. Não tem resposta. As prioridades, elas vão dissipando as trevas da nossa caminhada, vão trazendo luz, discernimento para nós, vão fazendo o nosso pé se firmar na fé e na justiça, de um caráter verdadeiramente moldado à eficiência e manifestação de Cristo. Isso que é verdade, é isso que é essência, é isso que é transformação. O que diz mais o texto?
Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. João simplifica tudo. 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Sabe o que é tropeço aqui? Engano. Sabe o que é a raiz do engano? É como se fosse uma noite escura e a pessoa quer caminhar. Você já tentou caminhar dentro da sua própria casa? De vez em quando dá uma topada no canto da cama. Não quis acender porque o marido estava dormindo, ou o esposo estava dormindo. Você passa ali naquele negócio 50 vezes, mas apaga a luz e você dá-lhe bicada no canto da cama. Por quê? Porque está em trevas, é isso que ele está dizendo. Então não vou fazer nada nas trevas. É isso mesmo. Fica em pé, sai do banheiro e fica ali a noite toda. Dorme em pé. Porque caminhar nas trevas e ficar parado nas trevas, ele diz que é a mesma coisa. Não muda nada. Irmãos, o que nos traz luz, o que nos traz discernimento, o que nos faz andar em fé? Prioridades. Prioridades. Sem as prioridades certas, não manifesta a luz intensa e verdadeira. Quando as prioridades estão em nós, a verdadeira luz, ela brilha. Por quê? Porque diz, porque as trevas vão se dissipando. Agora assuma as prioridades. Coloque realmente prioridades de consistência e caminhe por fé. Eu digo para você, em um mês a tua vida será completamente colocada de ponta cabeça. Sabe por quê? Porque as prioridades manifestam a essência da santidade de Deus. E nele não há nenhum tropeço. Ele não tropeça nunca. Sabe por que ele não tropeça, irmão? Porque ele não anda em escuridão. Seu coração está cheio de luz. Ele tem desejo de cumprir as coisas. Eu desafio qualquer um que esteja disposto a colocar prioridades na sua vida. Se não vai sobrar tempo. Você quer saber o que é o enviado de Satanás para roubar as tuas prioridades? O WhatsApp. O WhatsApp hoje é uma benção. Facebook. Aí, o ser humano já não tinha prioridade antes. Aí apareceu as mídias sociais. Aí o WhatsApp roubou o pouco que tinha. Facebook limpou o cara. Twitter lambeu ele. Instagram e lá vai. O cara tem que estar na moida. Ele tem que postar tudo. Eu não sei o que esse povo faz, cara. Mas orar que é bom. Ah, não, Deus, Senhor, perdoe. Os 5 minutinhos que eu tinha para ti, o Facebook comeu 3 horas. Que prioridade é essa? Que prioridade é essa, meu Deus do céu? Ah, Jesus, que prioridade é essa do povo de Deus? Que prioridade nós temos? Ah, pastor, mas eu não posso sentar em casa depois do serviço e olhar o noticiário, e olhar a novela Jesus. Pode. Se olhar das 6, que o diabo te repreenda. Porque Deus não adianta repreender mais. Que apareceu o capeta e dizer, oi, tô aqui dentro. Que aquilo é espiritismo puro, é a safadeza do inferno enganando. Mas tem um monte de crente que vê. Então não se assuste se o diabo te repreender. Não tem que anjo vai estar na casa. O anjo já saiu para a rua e disse, não, tá louco. Essa casa aí está consumida. Não temos o que fazer. O capeta diz, daí vai ficar aí dentro? Ele diz, não, pode tomar conta. Não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Está entregue do urubu. Pode carregar. É sério, irmãos. É muito sério. Prioridades.
Poxa, pastor, qual é o tempo das prioridades? Dê 5 minutos para Deus na sua vida em prioridade. Eu quero ver se você consegue ficar 5 minutos quando Ele derramar quem Ele é no seu coração. Desligue a novela das 6 e priorize aquele tempo para buscar Ele na palavra. Eu quero ver se você consegue largar. Sabe por quê? Porque as coisas do reino de Deus, elas são excelentes. Elas são reveladas. Elas são impactantes, porque elas transformam a nossa vida. Ela transforma a nossa língua grande, ela transforma o nosso jeito de pensar, ela transforma o nosso coração impenitente, ela transforma a nossa vida em trabalho, ela manifesta glória, glória e glória. Sabe por quê? Porque ela é verdade. Você não está sendo nessa noite induzida a uma vida de mentira e de engano, mas estou partilhando com você a maior das verdades. A essência de usufruir a vida eterna e a graça de Deus dentro da sua casa, dentro do seu coração. Prioridades. Aquele, porém, diz o versículo 11, que odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está todo arrebentado, tem um coração desse tamanho, cheio de amargura, de dores, não consegue esquecer o passado, não consegue de forma alguma se lançar na fé, não consegue deixar as coisas que para trás ficam, e caminha nas coisas que se renovam. Viver as prioridades do reino é caminhar e deixar a luz brilhar, ainda que seja uma pequena penumbra. Você jamais tropeçará, mas continue caminhando, que a luz vai brilhar a cada momento, e então a cada momento a vida vai manifestar a poderosa ação do Cristo ressuscitado. Vida sobre vida. Ação sobre ação. Manifestação de dádiva sobre manifestação de dádiva. E assim como eu comecei o culto, eu quero encerrar com o mesmo poema. Pode ser que no começo do culto o seu coração não estivesse interagindo o suficiente no Espírito para entender a profundidade deste chamado. Feche os teus olhos e preste atenção em tudo que Cristo fez por você. Um deles não. 3 indivíduos foram julgados por crimes contra a humanidade. 2 deles cometeram crimes. Um deles não. 3 indivíduos tiveram julgamentos por autoridades competentes. 2 deles tiveram julgamentos justos. Um deles não. 3 indivíduos foram chicoteados e surrados. 2 deles fizeram por merecer, um deles não. 3 indivíduos tiveram que carregar cruzes, 2 deles mereceram suas cruzes. Um deles, esse não. 3 indivíduos agonizaram por causa de seu abandono. 2 deles sabiam a razão de serem abandonados. Um deles não. 3 indivíduos conversaram durante o tempo que ficaram pendurados em suas cruzes. 2 deles discutiram. Um deles não. 3 indivíduos sabiam que a morte estava vindo. 2 deles resistiram a ela. Um deles não. 1, 2, 3 indivíduos morreram nas 3 cruzes. 3 dias após, 2 indivíduos permaneceram na sua tumba. Um deles não. Um deles não. Este é o Senhor que cultuamos.
Esse é o Senhor que contém as primazias da vida. Esse é o Senhor que convida eu e você para mudarmos nessa noite as nossas prioridades, não como parte principal, mas como ações de uma manifestação de um reino. Se não for para te servir, deixa.